boa noite. Estou aqui iniciando essa live. Eu sou a Maria Helena, da Mesa Aposta Celestial. Eu vou fazer essa live com a minha irmã Tânia. E então, a Tânia é a minha irmã mais nova. Eu e ela somos assim que nem a Maria e Isabel. Somos que nem Maria e Isabel. Sempre estamos conversando uma com a outra, oramos, choramos, nos alegramos juntos. Sempre estamos compartilhando todas as coisas, mesmo que nós moramos longe uma da outra, 700 e poucos quilômetros longe. Eu moro aqui em Curitiba e ela mora lá no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. Boa noite para todas que estão entrando. Eu me alegro muito com a presença de vocês. Então, eu sou a Maria Helena, sou casada com o Arnoldo e tenho 2 filhos casados e 3 netos. Estamos aqui hoje para contar o meu testemunho sobre a revelação que Deus me deu sobre a mesa, por que eu tenho essa página, porque eu abri ela e para quem, né, eu abri essa página. Isso é o mais importante. Eu estou aqui nesta página para revelar Jesus. Então, eu vou chamar a Tânia agora. Vamos ver se ela está aqui. Estou aprendendo ainda a lidar com essa internet. Só um pouquinho. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou vendo aqui. Oi, Tânia. Boa noite. Consegui. Nós aqui na internet, né? Temos que aproveitar a internet para o bem, né? Tantas pessoas usam a internet para o mal, e nós vamos usar ela para o bem hoje. Graças a Deus. É verdade. Então, Tânia. Nessa noite, nós estamos aqui para falar da mesa. Eu achei por bem, eu chamei a Maria com a live, mas bem no fim foi ela que fez os trabalhos. Todos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Fez Fala aí um curso, pouquinho né, de Maria? você, Tânia. E deu... Fala um pouquinho de você. Oi? Ah, falar de mim? Eu me chamo Tânia Schwab, moramos em Santa Rosa, temos 4 filhos, uma neta e um neto ou neta a caminho. E estamos aí. Glória a Deus. E nós estamos aqui para falar da mesa. A Maria e o Arnoldo, eles têm um chamado há muito tempo para falar da mesa. E então eu gostaria, Maria, que você nos falasse um pouco sobre esse chamado da mesa, né? Sobre o propósito, que a gente sabe que é revelar a Cristo, né? Mas a gente gostaria de saber nos mínimos detalhes. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus esteja aqui juntamente conosco. Tá bom Tá bom, a luz, sim. Maria? Tá bom, o som tá bom. Tá bom?
Tá, joia, então. Vamos orar, então. Meu Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença neste momento, Senhor. Queremos agradecer por tudo que o Senhor já tem feito por nós, ó Pai. Senhor amado, venha nos ensinar, Senhor, nos corrigir, Senhor, nos ajudar, Pai, nesta live, Senhor. O Senhor é nosso mestre amado, o nosso Rei adorado, Senhor. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos, porque não somos nada, Jesus. Dependemos de Ti, do Teu amor, Pai. Todas as pessoas, Jesus, que entrarem nessa live, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Jesus, guardando as suas vidas. Quem estiver triste, o Senhor faça com que saia feliz daqui, Pai. Que eles possam, Senhor, receber o chamado para a mesa, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Aleluia. Pode nos falar, Maria, então, sobre a mesa. Então, é uma alegria ter todos vocês aqui que estão entrando. E vamos começar, então. Eu quero ler com vocês Lucas 14, 15. Aqui fala dos discípulos de Emaús, que estavam andando no caminho de Emaús. Diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 14 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um pouquinho. A gente fica um pouco nervosa aqui na frente das câmeras, não estamos acostumados. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia de que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Bom, aqui vou contar para vocês um pouquinho o que Deus relata aqui nessa palavra, né? Esses discípulos iam andando no caminho de Emaús e Jesus começou a acompanhar eles e a caminhar com eles ali. E eles iam relatando, né? Eles iam falando, estavam tristes, eles estavam muito tristes. E começaram a dizer para Jesus, né? Mas como só você que não sabe os acontecimentos dos últimos dias? E Jesus começou a relatar para eles tudo
que era para acontecer. Jesus tinha falado para eles. E está relatado na palavra, né, em todos os profetas, em vários livros da Bíblia. E Jesus foi relatando para eles a palavra, tudo que era para ter acontecido. E a palavra continua dizendo ali que o coração deles ardia quando Jesus falava a palavra para eles. E eles continuaram andando e chegaram na casa desses discípulos, na mesa. E quando eles não reconheceram, né, Maria? Maria Helena, eles não reconheceram Jesus em nenhum momento até ali. E daí, quando eles chegaram na mesa, eles estavam com Jesus na mesa, Jesus se revelou para eles. Eles tiveram a revelação de quem era Jesus. E foi no partir do pão na mesa. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus se revela na mesa. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos Jesus na mesa, com pessoas de toda maneira, pessoas pecadoras, pessoas importantes, pessoas pobres, pessoas ricas, de todas as raças e línguas. E Jesus se sentava com essas pessoas. Jesus amava sentar-se neles. A palavra de Deus diz que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele não fazia nada que não fosse para agradar a Deus, o Pai. E ele sentava-se à mesa. Esses discípulos aqui, eles eram para ficar lá em Jerusalém nessa hora. Mas eles estavam tão tristes que eles foram para o caminho de Emaús, estavam voltando para casa. Estavam 17 quilômetros do lugar que era para eles estar. Não, 14 quilômetros do lugar que era para eles estar. Então, por causa da tristeza deles, eles estavam incrédulos, desacreditados. E eles voltaram. Mas a palavra continua falando que depois que eles tiveram a revelação de Jesus, eles conversaram e disseram: como ardia nosso coração, como ardia nosso coração quando ele falava a palavra. E ali eles foram, a palavra depois diz lá na frente, que eles foram se encontrar com os discípulos. E foram para o lugar aonde que era para eles estar. Então Jesus, depois da ressurreição dele, ele veio ali no caminho de Emaús, porque ele amava os seus discípulos, assim como ele ama nós. E ele quis trazer essa revelação da verdade para esses discípulos, assim como ele quer trazer para nós hoje. E aonde que Jesus ama estar? Na mesa. É o melhor lugar. E a palavra de Deus diz assim, que quem diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão, a quem vê, como poderá dizer que ama a Deus que não vê? Né? Então, na mesa, no lugar de nós estar, com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, é a nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. É o lugar onde nós devemos estar e amar. O que é amar? É servir, amar é se doar, amar é estar junto, amar é o cuidado, o carinho, amar em palavras, em gestos, né, em sonhos. Então, nada melhor do que nós estarmos à mesa com a nossa família, para nós pegarmos a forma de Jesus, que é a forma de Jesus. Né? Nós temos que estar em Cristo, amalgamados nele, para produzir os frutos do Espírito, né? Que são produzidos através de nós, que é amor, alegria, paz. Então, assim, quero começar. Amém. Maria Helena, fala um pouquinho do teu chamado há anos, não sei, 20 anos ou 20 e poucos anos atrás que você teve, o chamado com o Arnoldo. Isso, então. Que é muito Então, lindo. foi assim. Foi no ano de 2002 que tudo começou. Faz anos, né? Faz bastante tempo. Então, eu morava em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e nós fomos visitar, eu e o Arnoldo, um casal
de irmãos. E lá na casa deles, a gente jantou, e depois da janta, nós oramos juntos, e essa irmã teve uma visão de nós. Então, queridos, eu creio que Deus fala através de sonhos, de visões, de revelações, e principalmente da palavra de Deus. E ali, naquele momento, a maneira que Deus usou para nos falar foi através de uma visão dada para essa irmã. E essa visão... Oi? Da mesa, né? Da mesa, eu acho. A gente já tinha jantado e nós estávamos conversando. Então, foi assim a visão. Eu e o Arnoldo, bom, eu quero dizer para vocês que eu guardei essa visão todo esse tempo, eu escrevi ela, porque para mim foi algo de Deus, eu senti que era de Deus. Então, foi assim. Arde o coração, né? Arde o coração com Deus. Então, foi assim. Ela viu nessa visão, eu e o Arnoldo sentados do lado de uma mesa. E nós estávamos bordando uma toalha branca. Nós bordávamos uma toalha. Aí, eu bordava um pouco aquela toalha, passava para o Arnoldo, assim, do lado da mesa. E ele bordava um pouco aquela toalha também. Aí veio um anjo, eu lembro muito que ela falou assim, um anjo bem grandão. Ela falou um anjo bem grandão. E daí ele abraçou eu e o Arnoldo assim e falou assim para nós: essa toalha é para vocês dois bordarem juntos. E aí a gente começou a bordar aquela toalha, bordamos, e o anjo ali com nós. Aí a gente pegou aquela toalha e fomos estender na mesa. A gente lançou aquela toalha assim, né? Lançamos assim e a toalha estendeu na mesa. Nós e o anjo. E a toalha ficou certinha na mesa. E tinha listas naquela toalha. E eram listas azul e rosa. E tinham bordado coisa mais linda. E esse bordado era com pedras. Com pedras? Apresentável, porque eu comprei para ela na época, sei, né? É lindo demais, é lindo. Aí, aquele bordado ficou muito lindo. E eu perguntei para ela no final, e o que quer dizer isso? Né? Eu quero saber o que quer dizer toda essa visão tão linda. E ela me disse assim, eu só tive a visão. Ela não sabe me responder. Aí nós fomos para casa e eu fiquei orando e buscando em Deus, Senhor, eu quero saber o que é essa visão. Aí então nós fomos na casa de... Eu fui na casa da minha irmã Hilda, que morava perto de mim, e comecei a contar para ela, né? Tudo como eu estou contando para vocês. E aí a minha sobrinha, uma sobrinha minha, veio e disse assim, tia, Deus está me revelando. Oi? É a Daiane? A Daiane. É a Daiane? Sim. A Daiane? É? Ela está online. Pois é, foi a Daiane. A Daiane recém tinha se convertido e Deus usou ela para trazer a revelação naquele dia. E ela me falou assim, tia, as listas azul e rosa são casais. E as pedras preciosas são a palavra que Deus vai, que vocês vão falar para a vida desses casais, que vai ser semente, né? Pedras preciosas. Ela falou, pedras preciosas são a palavra que vocês vão plantar nessas vidas. E aí, então, eu guardei isso no meu coração. Eu fiquei muito feliz com a interpretação, eu vi que era mesmo, né? Azul e rosa, linhas, né? Alinhar para Deus. Linhas, né? Alinhar para Deus. E as pedras preciosas eram a palavra. Aí ficou, e foi se passando os anos, a gente sempre trabalhou na igreja, né? Servindo, né, em várias áreas da igreja, com crianças, com adolescentes, com jovens.
com mulheres, né? Muito, servindo a Deus com mulheres. Mas passou os anos, e o Arnoldo na escola dominical, e nós juntos, né? Trabalhamos juntos também, muito. Aí passou muitos anos, e agora, no ano de 2019, finzinho do ano de 2019, nós estávamos servindo num grupo de integração da igreja que servimos hoje, aqui em Curitiba. E a gente estava lá nesse grupo e veio quatro casais para o nosso grupo de integração. E a gente atendeu eles tinham problemas muito sérios, sabe? Eram casais assim, quase se separando já de tão sérios problemas. As mulheres contaram, né? Uns vieram aquele dia, e aí a gente saiu de lá, daquele momento, nós conversamos com eles, oramos com eles, e saímos assim. Quando nós estávamos indo para a garagem pegar o carro, o Arnoldo falou assim para mim: você viu? Deus trouxe os casais para nós cuidar, que ele tinha falado que o nosso ministério era com casais. Daí eu disse: é mesmo, e te alegramos juntos, assim, né? Então ele disse assim: pois é a visão da irmã, né? Eu não vou falar o nome da irmã aqui, porque não pedi para ela, né, se eu poderia falar o nome dela. Então, essa irmã, aí a gente me lembrou essa visão, né, da irmã, e se alegramos e fomos para casa. Mas o meu coração ficou assim, meu Deus, sabe, orando, e eu falei assim para Deus: Senhor, que palavra, o que eu vou dizer para esses casais que vai transformar a vida deles? Porque é um problema tão sério, sabe? Aquela dor deles, assim, entrou no meu coração. Eu tive uma compaixão, assim, por eles muito grande. De mesmo poder ajudar e mudar a vida daqueles casais. E hoje a gente sabe, né, Maria Helena, que é a palavra de Deus que transforma, né? A palavra de Deus que é viva e eficaz. Essa que transforma as vidas das pessoas. Te atrapalhei agora. Pode falar. Aí o que aconteceu? Eu orei e falei, né, Senhor, qual é a palavra que nós vamos falar para esses casais que vai transformar a vida deles? E veio uma palavra muito forte para mim. Mesa. Uma voz assim mesmo, eu ouvi, né, dentro do meu espírito, assim, mesa. E daí eu pensei assim, mesa? Eu não entendi, sabe? Verdadeiramente eu não entendi. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o princípio da mesa. E daí eu pensei, mesa? Aí eu disse assim, não, primeiro estou pulando uma parte. Primeiro assim, ele falou assim, estude mais sobre a visão. Eu falei assim, já bom, Senhor, eu me alegrei já, né? Ele falou, lembrando eu da visão, eu fiquei alegre. Daí eu falei, Senhor, tá bom. Então vamos conversar, né? Falei assim para Deus. Ali tinha uma mesa, tinha uma toalha, tinha pedras preciosas. E falei, Senhor, o que é as pedras preciosas? Me fala mais, né? É lindo, né? Pedras preciosas. Falei, fala mais, Senhor, sobre as pedras preciosas. E daí que eu vi a voz. Não. Primeiro, mesa. Primeira mesa. Aí pensei, meu Deus. Chamado para mesa, né? Chamar os casais para mesa. Eu não entendi nada, só me falou para mesa, né? Eu pensei, o que isso é? Daí peguei e fui para o Google, né? Primeira coisa. É o que a gente faz hoje. Né? É que tem pessoas que não têm esse costume, né? Hoje, com o corre-corre do dia a dia, né? Tem pessoas que não vão para a mesa, né? E Jesus está chamando para a mesa. Ali é lugar de comunhão, de conversa, de declaração, né? De decisão. Então, ali, a senhora falou para mim, mesa, eu fui
para o Google e coloquei versículos bíblicos que falam da mesa. Meu Deus, eu fiquei maravilhada de tanto texto bíblico que falam da mesa. Jesus sentava à mesa, sim, tem muito texto, li todos, né? Todos os textos que falavam que Jesus estava na mesa, li todos. Aí eu fiquei maravilhada. Mesa é comunhão, mesa é memórias afetivas, mesa é honra na mesa, né? Jesus foi honrado na mesa, né? Mesa é lugar de ensino, mesa é lugar de revelação, como aquele texto que eu li antes, né? Mesa é comunhão, muitas coisas, né? Aí eu fiquei assim, encantada, pensei, meu Deus, é isso! Deus quer que eu fale sobre a mesa para esses casais, eles precisam sentar na mesa. Mesa é olho no olho, né? A pessoa está ali olho no olho. E eu fiquei maravilhada, daí comecei a meditar nos textos e aí falei assim, Senhor, é isso que nós vamos ensinar para esses casais. Hoje, as pessoas estão tão distantes umas das outras. As pessoas vão para todos os lugares e não ficam nas suas mesas, né? Se ocupam com tantas coisas hoje, né? No trabalho, as crianças para a escola, estudo e mais estudo, muitas ocupações. Mas as pessoas não se dão tempo umas para as outras. E eu creio hoje, eu vejo assim, que Deus, Ele fez nós com essa necessidade de comer, de se alimentar, para que nós fiquemos na mesa. Porque na mesa nós não alimentamos só o nosso corpo físico, nós alimentamos nosso corpo, nossa alma, né, que é emoções, sentimentos, e nosso espírito também. Porque Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, e eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, um dia eu fiz uma live uma vez com uma amiga minha, e eu estava estudando ali, né, como que eu ia fazer e tal. E o Espírito Santo falou bem assim para mim. Foi muito lindo, muito lindo. Que Deus Pai, Ele vinha no Jardim do Éden, todos os dias à tardinha, se encontrar com Adão e Eva. Ali diz à tardinha. Ele tinha perfeita comunhão com Adão e Eva, antes do pecado. E ali, Jesus me mostrou que Jesus ele ama sentar-se à mesa conosco à tardinha, na ceia. Não que ele não sente nas outras horas, né? Porque Jesus está em nós, né? E ele vem, né? Se nós chamar a qualquer momento. Mas ele ama, ele tem algo especial, assim, de sentar com nós à mesa na ceia, que é à tardinha. Por que isso? Eu perguntei para o Senhor por quê. E ele me mostrou que é porque as pessoas passam o dia inteiro fazendo muitas coisas, como eu estava falando. Mas à tardinha, se as pessoas sentam junto na mesa, a família, eles contam como que foi o dia. Assim que nem Adão e Eva contavam para Deus como que foi o dia deles. Não? E Deus está à mesa, né? Junto. Porque ele sempre está conosco. Sim. E ali a pessoa chega, o filho conta como é que foi na escola, se houve algum problema, ou se houve uma alegria, se houve alguma coisa boa, o esposa, e esse relacionamento que gera intimidade e comunhão. É o relacionamento que gera isso. Então, nós necessitamos de ficar na mesa, juntos, para nós criar esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão. Porque se nós não tivermos comunhão uns com os outros na família, vai acontecer do inimigo levar nossos filhos, ou mesmo até um de nós, né, para ter um relacionamento lá fora com pessoas, às vezes, que não vão edificar nossa vida, né? Vamos contar, às vezes, os nossos problemas, nossas lutas, para pessoas
que não deveriam saber, que não seria bom para nós. Então, nós necessitamos dessa comunhão dentro da nossa casa. E falando novamente, a família é nosso primeiro ministério. Verdade. Então, quer falar um pouquinho, Tânia? Em Lucas 22, 14, diz que Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Ele lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar convosco, antes do meu sofrimento ou antes que eu padeça, ele fala assim. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que coma o verdadeiro jantar no reino de Deus. Então Jesus, ele nunca mais comerá aquele jantar que ele comeu com os discípulos naquele dia, mas está esperando para comer o verdadeiro jantar no reino dele. Que lindo! Olha o que Deus faz. Esse cumprimento, o qual Jesus vai esperar, porque ele está esperando, para comer com nós lá no reino de Deus. Este é o banquete que irão participar todos os salvos. Todos os salvos. Porque os salvos já estão entendendo aqui que nós temos que ir para a mesa, para comunhão com nossa família, para comunhão com nossos amigos, nossos parentes, que nós temos que ter essa comunhão, porque Jesus, ele fala conosco, a mesa, ele nos chama para a mesa. Por isso eu sinto isso também, porque o Chá Entre Amigas trabalha com isso também, Maria Helena, né? A gente chama as pessoas para a mesa. Aleluia. E é o maior prazer, né? É preparar. Tem pessoas que não estão entendendo esse propósito ainda, né? Da mesa, que a gente gosta de ter comunhão com as pessoas. E a gente vê que tem pessoas que não estão entendendo. Às vezes a gente prepara uma mesa tão linda, tão maravilhosa, faz as coisas com tanto carinho e nem todos querem estar ali. Eu tô... né? Mas pode falar, Maria Helena, que é você que tem a visão da mesa posta, né? Celestial. Então, eu estava lendo ainda hoje esse texto aqui, muito lindo, em Lucas 14, 15. Diz assim, Jesus estava com os discípulos, né? E diz assim, ora, ouvindo tais palavras, Jesus estava ensinando eles. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa mesa aí que a Tânia estava falando, né? Tem comer pão no reino de Deus. E esse texto nos fala de um jantar que Jesus estava presente. A comunhão naquela mesa era tão grande o aprendizado com o Senhor Jesus, era tão maravilhoso, que um dos presentes exclamou estas palavras, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Coisa mais linda, né? Então, essa pessoa, esse homem, ele já estava visualizando essa mesa. Ele já visualizou essa mesa. E ele disse, né, que era tão importante, né, estar ali naquela mesa. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa mesa está pronta, está preparada para nós. Jesus falou que ia preparar lugar para nós sentar lá nessa mesa. E aqui na Terra, nós temos que viver uma vida, nós já temos Jesus na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Nós temos vestes resplandecentes, porque Jesus, nós se vestimos do que Jesus fez por nós. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, a palavra fala. Então, nós somos justos quando aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas
Mas para que nós fiquemos assim, com essa veste que eu vi naquela toalha com pedras preciosas, o Senhor me revelou que as obras de Deus em nós, as obras do Espírito Santo em nós. Isto é as pedras preciosas, é um bordado, fica amalgamado em nós, a vida de Cristo. Então, é obras vivas do Espírito Santo que vão ser, que é os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Jesus. E é Jesus em nós, que nós vamos tornar essa roupa bordada. Né? A salvação vem pela graça. Né? A salvação vem pela graça. Nós temos uma veste de Jesus. Todo que aceita Jesus e crê nele será salvo, a palavra fala. E ele fica vestido, Deus não vê pecado mais nele. Mas a veste bordada, Jesus amalgamado em nós, que é a obra do Espírito feita através das nossas vidas, que é a única obra que Deus aceita, porque Deus não aceita nem obras boas feitas por nós mesmos. Tem muitas pessoas que fazem obras boas, mas Deus não se agrada do mesmo jeito. Não é obras ruins e obras boas que Deus se agrada. Nossa, feitas por mim. Mas é obras feitas pelo Espírito Santo através de nós. Então é Jesus amalgamado em nós. É isso que ele me mostrou. Que essa toalha é o que nós íamos plantar na vida dessas pessoas. É a sementinha, a palavra. São palavras de amor, de alegria, de paz, ensinando esses casais a viverem a vida de Jesus através dele. Diz assim a palavra, Maria: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A palavra fala, né? Então, a pessoa que quer, ele se manifesta. E a pessoa, com essa manifestação do Espírito Santo, ela começa a fazer obras em Deus. Sim, em Gálatas 4,19 diz, né? Até que Cristo seja formado em vós. Então, nós temos que ter a forma de Jesus, a forma. Né? É que nem um pão, uma massa de pão é lançada na forma, e ali ele é moldado conforme aquela forma. E nós temos que moldar a vida de Jesus em nós. Amém. E também diz assim a palavra, que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Em Lucas 13, 29. Então, muitos virão de todos os lados e se assentarão à mesa. Mas só vai assentar-se à mesa quem realmente crê no Filho de Deus, né? Quem realmente está se preparando, em quem está aceitando o convite, né? O convite de Deus para sentar à mesa das bodas do Cordeiro, né? Que fala a palavra. Então, esse convite está sendo lançado por todos os cristãos do mundo, né? Que as pessoas venham e se assentem a essa mesa. Aquele povo lá do deserto, né? O povo tentaram a Deus no seu coração, a palavra fala, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E com certeza Deus dava alimento para eles, mas eles queriam carne, pedindo carne, e falaram contra Deus, a palavra diz. E disseram: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa para nós no deserto? Não tem nada impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E eles estavam duvidando do poder de Deus, que Deus poderia preparar uma mesa para eles.
E Deus se indignou contra aquela geração. E eles diziam assim também: poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? E a palavra diz que, pelo que o Senhor ouviu, ele ouve tudo que nós falamos, tudo na mesa ou fora da mesa, ele ouve tudo. Indignou e acendeu o fogo contra eles, contra Jacó e furor em Israel. A palavra fala, porquanto não creram em Deus. E tem muita gente que não está crendo na palavra, que aí fala da palavra também, né? Nem confiaram na salvação do Senhor. E mandou comida. Então o Senhor se indignou e mandou comida. E choveu sobre eles carne como pó. E aves de asas como a areia do mar. E fez cair no meio do seu arraial. Mas não pegou neles. Deus sabe aonde colocar, aonde fazer cair chuva. Ao redor das suas habitações. Deus fez cair carne e o maná. O maná era docinho, era como mel. Imagina eles falar, será que Deus pode nos... Porventura, Deus pode nos preparar uma mesa? Deus pode preparar uma mesa para você agora, se você estiver em aflição. Ou qualquer aflição que você tiver, é só levar a Jesus. É só orar a Deus. Entra no quarto, fecha a tua porta e ora a Deus. Conta todas as tuas amarguras, conta tudo que está acontecendo, como uma conversa que você vai ter comigo ou com qualquer pessoa, mas conta para Jesus que Ele tudo pode. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se é Deus que está te fortalecendo, se é Jesus que está fortalecendo, você tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Pode falar, Maria Helena, está quase no fim da live. Quem é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. Jesus é a água, ele sacia nossa sede e nossa fome, a palavra de Deus diz. E então nós temos a fonte que mata a nossa fome e sede, né? Sempre, já está preparada e já está pronta, é só nós ir até ele e receber. A única coisa que nós temos que fazer é receber, porque já está pronto, já está preparado e é nosso, porque nós somos filhos de Deus. É nosso, é só se chegar a ele e receber. Então, muitas vezes, né, a gente não recebe o que Deus deu para nós. Nós temos tantas promessas na palavra de Deus, tantas promessas, é só nós se apostar delas. E é nosso. Porque Deus já nos deu. E Jesus é o pão da vida, ele é a fonte. Ele é a fonte onde sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, sacia tudo o que nós necessitamos. E muito mais, ele nos ama, ele nos dá muito mais além do que nós precisamos. Do que pedimos ou pensamos, né? Porque o poder dele é que opera em nós. Maria, a Ana Tércia está falando, fala da mesa posta, Mãe Celestial. Fala um pouquinho da tua página, da mesa posta celestial. Pois é, meus queridos, então, como Deus me mostrou, e eu tenho esse amor por vidas, né? Para levar Jesus, que é a mesa que Deus preparou, porque Jesus é a mesa, né? Jesus foi o pão que desceu do céu para nos dar a vida. E Jesus era o Cordeiro de Deus preparado, que fala lá, né? Que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a mesa que Deus preparou para nós, para saciar nossa fome, nossa sede. E a nossa mesa tem que refletir essa glória já da mesa celestial, né? Tem que refletir essa glória. Eu quero contar mais uma coisinha para vocês. Eu estava orando um dia, falando com Deus assim, e Deus me mostrou uma mesa, né, com as pedras preciosas, essa mesa. Eu tive uma visão dessa mesa como a Nancy teve, né, com essa toalha de mesa com as pedras preciosas. E aí eu falei, Senhor, se é o fruto do Espírito, essas
pedrinhas, né? Amor, alegria, paz. Porque aonde está Jesus? É várias pedras. Né? Qual é que é a pedra fundamental? Né? É Jesus. Então, Jesus disse. Jesus conta mesmo. Olha só, ele disse aí que eu tive a visão. Aquelas pedras preciosas na mesa, olhando de longe, assim como eu vi a mesa, tinha um brilho só. Era um brilho só. Eu só via uma luz em cima daquela mesa, coisa mais linda. Era Jesus na mesa. Então, Jesus, ele é a mesa. E nossas mesas dos nossos lares devem refletir a glória da mesa celestial. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm perfeita comunhão lá no céu. Então, a nossa mesa, nós precisamos refletir essa glória e a perfeita comunhão. E aquilo que nós não podemos fazer na nossa mesa, Jesus faz. Porque nós fazemos uma coisa simples, né? Que é arrumar a mesa, fazer a comidinha, tudo, né? Podemos fazer junto com a nossa família, já desde a cozinha, né? Lavar a louça também depois, ficamos juntos lá, melhor ainda. Nós fizemos uma coisa ordinária, simples, e Jesus vem, né? Nós abrimos a nossa porta e convidamos ele para sentar na nossa mesa. Ele vem e faz o extraordinário, né? O extraordinário. Ele faz aquilo. Amém, amém. Que faça o extraordinário. Puxa, não vai dar tempo nem de contar muita coisa. O testemunho que eu queria contar da irmã. Acho que dá ainda, né? Vou contar rapidinho. Depois... Bem rapidinho, então. Então, ontem eu recebi um testemunho de uma irmã por áudio. Até se alguém quiser esse áudio depois, é só falar comigo com a Tânia, a gente manda para você. O testemunho dela é muito lindo, muito edificante. É muito lindo. Muito então, lindo. Essa irmã, ela tinha problemas com o marido dela, eles chegaram a se separar e eles já eram cristãos. Mas o marido abandonou ela. E traiu, né? Traiu o laço que eles tinham, né? O casamento, a união, tudo. E, então, essa irmã sempre orou. E eles voltaram, ele pediu para voltar, ele se arrependeu, e ela estava em luta se voltava ou não, porque ela já estava com uma vida bem tranquila com o filho dela, tudo. Mas ela voltou para ele, eu vou contar assim rapidinho. Ela voltou para ele, estava tudo bem, conversaram com o pastor na igreja e ficaram bem, na igreja que eu congrego hoje. Mas nós tivemos palestrando num seminário de casais, foi o ano passado, e esse casal estava lá. E ele ouviu nós falar sobre a mesa, né? Nesse seminário. Até essa palavra também está na minha página. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar o seminário de casais. Então, lá nós falamos sobre a mesa, falamos tudo sobre o princípio da mesa. E esse casal ouviu, e eles não se sentavam na mesa antes dessa palestra. Eles já estavam vindo na igreja, tudo, mas eles ainda, ele sentava na frente da televisão. E ela e o filho comiam na mesa. E essa irmã... Eu acredito que tem muita gente que senta assim, Maria, que não tem o costume de... E daí eles ouviram, e eles conversaram, e falou muito profundamente no coração deles, e eles começaram, a partir daquele dia, né, Deus revelou, eles tiveram uma revelação do princípio dentro do coração deles, da importância da mesa, de se sentar junto, e eles começaram a praticar mesa posta. E eles hoje... E agradecer, né, Maria, antes de comer, agradecer ao Senhor pelo porque alimento, Jesus, né? Nós é muito importante. Seguindo o exemplo de Jesus, né? Jesus sempre agradecia pelos alimentos, né? Nós temos passagens bíblicas que falam isso, né? Que Jesus agradecia o pão. Então, e aí essa irmã mandou dizer para mim, né? Ela mandou esse áudio contando, mas ela é ovelha do meu grupo familiar. Nós somos líderes do grupo familiar e ela é ovelha hoje do nosso grupo. E ela já tinha me contado, né? Mas ela me mandou um áudio agora, o testemunho dela. E eu pedi para
ela, né, se eu podia enviar esse áudio tudo, ela disse que sim. Então, nós temos a permissão de enviar esse áudio. E foi interessante que eles não conheciam nós somos uma igreja muito grande, né, mais de 10 mil pessoas, então a gente não conhece todo mundo, nem, né, muito grande. A gente conhece mais aqueles ministérios, as pessoas que trabalham junto com nós, né, em cada ministério. Então, ela não nos conhecia, mas foi interessante que enviaram eles para o nosso grupo familiar. E quando eu liguei para essa irmã, porque eu recebo, né, por e-mail uma ficha que ela vai ser do nosso grupo familiar. E daí eu ligo para essas pessoas. Aí eu liguei para ela e conversando com ela e tal, né, explicando do grupo, dia do grupo e tal, que a gente estava feliz com a vinda deles. E daí essa irmã me disse assim, me contando, né, eu fui no seminário essa semana passada, não lembro. Eu fui no seminário, tinha um casal lá que falou sobre a mesa. Meu Deus, irmã, que coisa mais linda e tal, me contando. Ela me contando. Aí eu falei para ela, né, que era nós que tínhamos falado sobre a mesa. Ela me contou que agora estavam sentando na mesa e tal. Meu Deus, eu chorei de alegria, né? E ela também, daí quando eu falei para ela, irmã, foi nós, eu e meu marido, que falamos sobre a mesa no seminário. Dela, por telefone, ela não tinha me visto ainda. Ela disse, meu Deus, olha só, eu estava orando para colocar um casal, né, para ser nossos líderes, que fosse uma bênção, e eu estou muito feliz que eu sei. Então, vocês vejam só o que Deus faz, né? Para nós foi como é que eu vou dizer, uma confirmação do nosso ministério, né? Não é o primeiro casal, né, que fala para nós que foi transformado pela mesa, mas esse casal foi uma maneira assim tão linda, sabe? Foi tão lindo tudo isso, porque Deus trouxe eles para o nosso grupo familiar. Hoje, nós nos reunimos com casais no nosso grupo familiar, que a gente trabalha hoje em grupos familiares com casais, toda segunda-feira na nossa casa ou na casa de cada um. E toda semana nós estamos com esse casal. E eles são uma bênção, né? Uma transformação de vida. E a gente está muito alegre com isso. E é uma confirmação do nosso ministério, né? Que nós somos chamados para falar da mesa, né? Eu coloco até sempre né? Geralmente eu coloco nos postagens, né? Na página, uma voz que chama para a mesa. E plantando pedras preciosas através da mesa posta, né? Plantando pedras preciosas através da mesa posta. Então, essas duas frases são da minha página, né? E eu fiquei muito alegre, assim, como Deus é maravilhoso, sabe? Ele transforma vidas, é lindo. Nós temos um casal também, vou contar mais um testemunho, assim. Acho que não vai dar tempo, Maria Helena, senão não, vai bem perder tudo que ia... Então, esse casal, assim, ele tinha... Tem que ser muito rapidinho. Ele era drogado, eles estavam dentro de casa, mas já assim, separados, mas dentro da mesma casa. E ela veio para o nosso grupo. Ele veio um dia, mas não veio mais. Ele usava drogas ainda, ele não era convertido a Cristo. E isso ainda no tempo da integração, né? E aí ele não veio e ela me contou tudo o que estava se passando. E daí, conversando com ela, perguntei para ela se eles sentavam na mesa. Ela disse que não, nunca tinha sentado na mesa junto, a família, ela já tinha uma filhinha. E aí ele me disse assim, eu disse para ela, né? Prepara um bolo, faz alguma comidinha e serve ele, sabe? Serve ele. E daí ela disse assim, eu nunca fiz isso. E eu disse, por que não? E daí ela me contou, né, que ela tinha problema, não tem o pai dela que servia a mãe. E o pai servia a mãe e ela não tinha esse desejo porque ela achava que ela tinha que ser servida pelo marido. Sabe? E ela tinha esse bloqueio, né? Mas daí eu conversei com ela foi quebrado esse bloqueio. Para ser servida, a gente tem que servir. E aí ela fez um bolo e serviu. Ele não veio até a mesa a primeira vez, mas ela fez uma bandeja posta e levou para ele até a cama. E daí ela sentou do lado dele e eles comeram juntos, na cama. E aquilo ali criou
para ver, né? Deus é maravilhoso. Ele fez algo no coração dele que ele ficou tão feliz porque ele esperava isso dela. Então, o casamento, essas coisas, né? As pessoas não falam e o casamento vai sendo destruído, né, por causa disso. Mas ali ela fez, Sim. e daí, resumindo, né? Depois daquele dia, ele veio para a mesa, começaram a comer juntos, e ele deixou das drogas, ele se converteu, ele veio para a igreja, eles casaram na igreja, eu fui no casamento lá na igreja, eles casaram num casamento coletivo da igreja, coisa mais linda, uma alegria no rosto, minhas queridas, o brilho do rosto dos dois, meu Deus, sabe? Eu nunca mais vou esquecer. A mudança, a transformação no semblante. Então, assim, Deus fez algo maravilhoso na vida deles. É muito lindo, sabe? Então, o que Deus faz, assim, é tremendo, queridos. A mesa, assim, é um lugar celestial mesmo. É mesa posta celestial. Por isso esse nome que Deus me deu. De reconciliação, então, né? Reconciliação então, também. a mesa posta celestial, eu faço roupas de mesa também, mas o meu primeiro objetivo é servir as pessoas, né? Então, eu faço roupas de mesa para embelezar lindas mesas, né? Para atrair as pessoas para ela. O nosso propósito, né, Maria? Eu revelo a Cristo, né? Falando sobre a mesa, o princípio da mesa, e fazendo roupas de mesa, né? Para belas mesas e as pessoas serem atraídas para ela. Então, se vocês quiserem conhecer mais a minha página, né? A da Tânia, vocês poderiam ir para lá, né? Chá Entre Amigas, meu lar, né? Chá Entre Amigas, meu lar. No meu lar missionário. Então, o nome da página é Chá Entre Amigas, meu lar. É arroba, né? Então, é isso, minhas queridas. Isso. Muito obrigada a todos que estiveram por nós. A gente não leu muito ali porque ainda não temos essa familiaridade com a internet, né? Mas nós vamos aprender. Então, verdade. Boa noite a todas, permaneçam abençoadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Tânia, por esse convite. Beijo. Eu vou desligar antes que o Instagram conecte nós. Boa noite, beijo a todos. Boa noite.